Olá, estamos aqui mais uma vez com o podcast Justiça na Saúde, um podcast realizado pela OAB Alagoas, juntamente com a Comissão de Direito Médico e da Saúde. Eu me chamo Bárbara Toledo, sou secretária-geral da comissão e estou aqui recebendo um convidado importantíssimo para falar de assuntos relativamente interessantes na área da saúde masculina. E nós estamos aqui com o Dr. Luiz Eduardo Caloete Ximenes, CRM Alagoas 5954, RQE 4991, doutor em farmacologia pela Unicamp, especialização em andrologia e infertilidade pela Unicamp. Doutor, desde já eu agradeço a sua disponibilidade. E para a gente começar, eu gostaria muito que você explicasse o que é a andrologia, qual o papel dela, qual a importância que ela tem na saúde masculina e se pudesse fazer essa interligação também com a urologia, para que os nossos ouvintes pudessem entender e qualquer dúvida até entrar em contato com o senhor depois. Obrigado pelo convite, é muito importante ajudar o pessoal, né, e o pessoal entender como é que funciona a andrologia, né? A andrologia é uma disciplina da urologia que ela é voltada para a saúde do homem e problemas na parte também de doenças sexuais, disfunção erétil, disfunção ejaculatória e junto disso encaminha-se também para questões hormonais e junto também com a infertilidade. Então, o andrologista geralmente ele trabalha com essa parte das doenças relacionadas ao homem, né? E também a infertilidade. O urologista, no geral, ele atende homens e mulheres, todas as idades. Fica com o estigma de homem, mas a especialidade é bem completa, atende todo mundo. Não é só uma questão, o urologista não atende só a questão masculina, também entra num campo feminino. Então, o andrologista seria tipo um ginecologista, porque ginecologista só atende a questão feminina. Então, o andrologista seria esse ginecologista que atenderia somente as questões masculinas. Minha esposa costuma falar que é o ginecologista do homem. Basicamente, seria a mesma função. E hoje até subutilizada, até porque na ginecologia as mulheres chegam mais cedo, né? A partir da primeira menstruação já começa a ter contato com o ginecologista. O homem na adolescência não procura muito, né? Geralmente só quando tem alguma reclamação. Isso vai levando até a vida adulta, quando chega no período da pesquisa para câncer de próstata, isso tudo, aí eles começam a vir com mais afinco. Mas aí você pensa assim que são quase 50 anos, 45 anos, sem procurar o médico que seria responsável por identificar problemas na vida, do dia a dia do homem, né? Levando em consideração que a gente já começa a se prevenir, a procurar um auxílio da ginecologista logo quando entra, né, no ciclo menstrual. De fato, a gente sabe que os homens eles demoram muito a procurar qualquer especialidade médica. É quando realmente tem algo aparente ou que incomoda é que eles procuram. E pegando esse gancho da parte da prevenção, eu queria que você explicasse aqui qual a importância de você começar a fazer esse acompanhamento cedo. Porque na mulher a gente consegue prevenir várias doenças, né? Sejam hormonais, enfim. E aí qual é a importância da prevenção nessa questão masculina? A importância é identificar doenças o mais precoce possível. Ou alguma alteração anatômica que possa prejudicar no futuro a questão de fertilidade, ou também a parte sexual, alguma alteração que no futuro não há uma questão de desconforto, que a gente consegue identificar logo quando é criança e conseguir corrigir, ou na adolescência e corrigir. E existem também doenças do desenvolvimento, né, do homem, que se forem deixadas para só quando for perceber, quando chega na parte de vou querer ter filho, vou estudar a minha parte hormonal, se a gente identificasse antes, a gente conseguiria dar uma qualidade de vida melhor e identificar isso melhor. Como são coisas que tem que atrapalhar para começar a dar vontade de ir, aí isso acontece muito tarde. Não há essa tendência de, com 14 anos, procurar um urologista para fazer o exame físico, ver se tem alguma alteração no testículo, alguma alteração no pênis.
se tem um atraso de desenvolvimento, se tem alguma alteração que pode ser identificada nesse momento, que no futuro não prejudique o paciente. Até porque, infelizmente, a nossa realidade é de que as mulheres, nessa questão da infertilidade, somente caberia às mulheres, né? E como é imposto, né, pela sociedade essa questão da mulher, de ser mãe, então essa preocupação feminina, ela se dá mais cedo justamente por conta de todo o contexto histórico que a gente tem. Mas a gente sabe que doenças que causam infertilidade, ela não só acomete a mulher, ela acomete ao homem também, porque é inerente do ser humano, né? Você pode, tanto do sexo masculino como do sexo feminino, também ter. E aí, nesse ponto, doutor, eu queria que o senhor explicasse a importância da andrologia exatamente nessa questão da reprodução, do planejamento familiar, como é essa questão do seu dia a dia no consultório, porque aqui você atende em vários locais e atende não só como urologista, mas atende também como andrologista. Então, se o senhor puder trazer, claro, respeitando o código de ética, o sigilo profissional, exemplos para que as pessoas também entendam a importância de procurar esta especialidade, para que os homens, né, que mulheres que estejam assistindo o nosso podcast, que conscientize o seu parceiro também, não só você procurar a ginecologista, a especialista em reprodução assistida, mas também procurar um urologista que é especialista em andrologia. Hoje, que eu tenho de acompanhamento no consultório, chega a mais pacientes que a esposa começou a fazer os exames para planejar para ter engravidar, né? E o homem vai fazer a parte dele. Então tem esse movimento, né? Então na andrologia, quando chega o paciente sem queixa, começou a tentar, geralmente a gente começa a investigar, procurar pontos que podem prejudicar a chance de ter filho, diminuir a chance de ter filho. Aí tem os outros casos que já vêm com vários meses, 1 ano já de tentativa de engravidar e não consegue, e vai procurar realmente algum fator que prejudique a engravidar. Então, assim, por exemplo, existem doenças genéticas que fazem com que o ducto que leva o espermatozoide do testículo para a próstata, para formar o sêmen, para engravidar, ele não desaparece, não existe. Você nasce sem. Então, você nasce com o testículo, nasce com tudo montado, menos esse ducto. E quando você vai fazer o exame espermograma, nunca conseguiu engravidar. Quando você vai pesquisar se tem essa doença e vai ver que lá está sem como ter caminho para funcionar. A vasectomia nasceu vasectomizada. Sim. Né? E tem outras doenças genéticas, né, que mudam o cromossomo, né, X e Y, né? Então tem homem que tem 2X e 1Y. E aí essa doença, ela causa a infertilidade, né? Diminui muito a quantidade de espermatozoide até zero, o testículo não desenvolve. Tem outros sinais que a gente identifica. Esse é um tipo de doença que, se identificado na infância, já consegue proteger até o desenvolvimento cognitivo e até metabólico, né, físico, um paciente que vai ter testosterona muito baixa. Mas aí, então, se essas doenças forem tratadas logo cedo, principalmente essa última questão que você falou, ela atrapalha não só a parte estrutural do homem, mas a parte cognitiva também. Isso. Tem doenças genéticas que essa tem um pouquinho, né, de dificuldade de iniciar a fala, algumas coisas desse tipo. E aí também desenvolve um testículo muito ruim, muito pouco. Tanto que é aconselhável até repor testosterona para desenvolver, ajudar no desenvolvimento. Às vezes até antecipar a captação de espermatozoide. Nesse caso até tem que ser cirúrgico, procurar ilhazinhas de espermatozoide no testículo, no microscópio, e aí e deixar separado para não ter perda lá na vida adulta, né, que com o tempo vai piorando, e aí a qualidade do espermatozoide também piora. Então são umas doenças assim, importantes. Pacientes que têm tratamento oncológico em programação ou fez. Quando está em programação, se tem risco de ter que manipular a região pélvica, tudo, a gente aconselha a fazer a reserva de espermatozoides. Também pacientes que não fizeram isso, mas foram submetidos a
tratamento oncológico que manipulou ali a parte nervosa e o paciente não consegue mais ejacular, também tem como a gente atuar nessa parte. Então, basicamente, a gente vai identificar onde está o problema e seguir a investigação e ir corrigindo. Isso no momento mais... tardio, né? Tardio, quando já pega paciente que já tem alguma coisa. Tem paciente que já fez vasectomia, que aí tem que ou recanalizar ou captar no testículo. Então, quanto mais tempo vasectomizado, pior. Então, paciente com 15 anos de vasectomia, é muito difícil a gente conseguir recanalizar com sucesso. Às vezes parte já direto para aspiração. Então, tem vários detalhezinhos que a gente vai procurando na consulta e individualizando. É bem individual o tratamento, né? Eu imagino. E, assim, a gente sabe que as pessoas só têm problema as pessoas só costumam saber que tem problemas para engravidar quando tentam engravidar. Até então, foi sorte, foi Deus, né? Todo mundo não engravidou, então é porque não estava no dia. Mas a gente sabe que, de fato, e como você teve uma fala bem interessante, que é quando você disse que, geralmente, tudo começa pela mulher, né? A mulher tá procurando saber o porquê que tá com dificuldade de engravidar e o homem vai lá cumprir o seu papel. Como se, de fato, vou fazer por fazer, mas tem aquele estigma de que, é um problema feminino. E aí, a gente vê isso muito refletido também no nosso judiciário, doutor, porque nós temos, como você bem colocou a questão oncológica, pacientes que passam por tratamento oncológico de forma preventiva. O ideal é que eles façam o congelamento ou do óvulo ou do sêmen, independentemente do tipo de câncer, porque câncer é uma doença que pode causar a infertilidade, né? Isso é cientificamente comprovado. Tem outros casos, como você falou aí, que a pessoa já nasce com essa alteração cromossômica, já tem essa questão do gene de não produzir de fato o espermatozoide. E aqui tem uns fatos interessantes que eu gostaria de compartilhar com o senhor, que é o seguinte: no judiciário a gente consegue entrar com ações para tentar garantir que a paciente, né, que a mulher, ela consiga esse congelamento de óvulos. Isso já é consolidado pelo STJ, desculpa. A questão da endometriose, que é uma doença que causa também a infertilidade, para fazer ou a reprodução assistida logo, ou fazer o congelamento, a depender da idade da paciente, de como esteja, enfim, a doença. Mas em relação ao homem, isso já é algo que a gente vê uma dificuldade. Por quê? Porque a mulher, o tratamento vai ser diretamente nela, vai refletir diretamente nela. Ela tem a doença que gera infertilidade, então a gente vai tratar ela, né? Seja lá qual é a maneira, seja uma reprodução assistida, ou se não tiver, ou se for um tratamento oncológico, ou o congelamento dos óvulos. Já no homem, não é ele que gesta. Então, teria que ser... aí eu queria que o senhor pudesse exemplificar, que o senhor vai falar melhor que eu. Como é que seria esse tratamento? Se for uma doença que gera infertilidade, ou se for o próprio congelamento dos espermatozoides, aí como é que funciona? Para a gente poder entender. Porque eu acho que o feminino, a gente já tem uma maior visualização, porque é algo que é mais... conversado entre a sociedade. Mas como seria, nesse caso, o masculino? Certo. Na questão masculina, logo que identificado o caso do câncer, né? Identificado a questão do câncer, era para ser direcionado na idade fértil, com parceira, fixa, com todas as questões, nem com parceiro. Na verdade, na idade fértil, desejando ter filho, realmente poderia ser feita a coleta e a congelação, né? Hoje, não me passa, aqui em Alagoas, eu acredito que não tenha nada desse tipo, e nem muito difícil acontecer no ambiente SUS, né? No ambiente privado, a gente consegue fazer isso, né, com de maneira mais organizada, mais fácil de conseguir. Eu acredito que essa informação vou deixar até... não tenho de custo em relação a plano de saúde, se realmente ele cobre essa parte,
Mas eu considero como parte do tratamento, Sim, né? sim, Faz parte. também, concordo. Igual o paciente que vai fazer tratamento de câncer de testículo, que tem que tirar um testículo, e às vezes tem que fazer químio no outro. Então, faz parte do tratamento. Eu estou tratando a infertilidade desse paciente. Pacientes que vão fazer cirurgias jovens, que vão fazer cirurgias pélvicas também, a mesma coisa. Então, são questões que realmente deviam ser, já está estabelecida, né? Mas hoje em dia é difícil você encontrar até essa organização no sistema público. E, por exemplo, em São Paulo, tem um hospital que faz essa questão de inseminação e trata de fertilidade, né? Mas eles têm até idade para deixar entrar no cadastro. Porque, por exemplo, o paciente chega com 35 anos, a fila do cadastro está para 8. Vai com 40 e pouco, 43 anos, como é que fica? Né? Então, assim, tem muito difícil. Então, aí custa muito para chegar no hospital e quando chega no hospital, perdeu tempo. Ou está no limite. Então, é bem, assim, bem difícil e não poucos estados têm clínicas de reprodução que possam ajudar nessa questão. Né? Eu aqui em Alagoas a gente tem. O que é feito aqui em Alagoas É a captação? Acho que tudo em Recife, em Sergipe. Dentro, por enquanto, Acho que aqui em Sergipe Maceió. E Recife, acho que a Alagoas não Alagoas tem, né? ainda não tem. Então, é uma coisa para se pensar, né? Em relação aos planos de saúde, a gente consegue fazer com que os planos, inclusive tem essa decisão do STJ, que abraça o homem e a mulher nessa questão da oncologia, né? E o que a gente observa no judiciário em relação aos planos de saúde, essa questão da endometriose, porque você tem como comprovar que é uma doença que impossibilita de você engravidar e que você tem que agir de imediato, né? Inclusive, às vezes, até fazendo com que a mulher ela passe pela reprodução assistida. Mas o fato do homem é que, mesmo possuindo esse direito, porque para mim se equipara, a gente não vê essa discussão no judiciário porque não o tratamento não vai refletir diretamente nele. E aí eu queria que o senhor explicasse. A gente faz essa coleta e aí também tem que fazer a identificação se a mulher tem condições, não só nele, né? É o casal. Aí faz esse congelamento, não sei, aí eu queria que o senhor explicasse, e vai tratar a mulher para ver se ela tem condições. Aí como é que se dá esse passo a passo? Então, vai ser a coleta do espermatozoide e do óvulo. Aí você pode fazer a fertilização in vitro ou a inseminação artificial, né? O senhor pode explicar a diferença de um para o outro? Você capta diretamente o espermatozoide e um espermatozoide e ampliando o óvulo. O outro você estimula a ovulação e faz a inseminação. É basicamente isso. A doutora Eugênia, quando vier aqui, ela vai explicar muito melhor que essa parte é meio dela aí. Mas é basicamente isso, é bem diferente. E essa questão do planejamento familiar, que é lei, né? A gente sabe que é lei aqui no nosso país, essa questão de fornecer, até do próprio governo fornecer condições para que a gente, você possa constituir uma família. Eu acho que é por isso que também há decisões recentes em relação aos planos de saúde. Eu espero muito que isso também se reflita na questão SUS. E eu acho importante essa nossa conversa hoje aqui para poder explicar a importância de um tratamento preventivo, precoce, né, dos homens. Todas as vezes que vêm doutores aqui, médicos aqui, que tratam muito dessa questão masculina, a gente gosta muito de frisar da importância desse tratamento preventivo, de tirar esse estigma de que só mulher é que tem doenças, né, que causam a infertilidade, que quanto mais cedo você tratar, você pode ter um quadro que possa ter reversão, porque assim como a mulher tem um número de óvulos, né, isso, doutor, os homens também. Então, quanto mais vai passando o tempo, menos a gente vai tendo essa reserva. Isso. É isso que é importante, isso que eu ia falar. Você demorar muito, você perde reserva de óvulo e também os espermatozoides não vão ficar tão bons. Isso vai refletir na taxa de fecundidade e também na taxa de natalidade. Você vai ter
a chance de perda de embrião é grande, e de perda de gravidez também. Então, assim, quanto mais cedo, melhor. Se for desejar não quer ter filho agora, por exemplo, o paciente tem 30 anos de idade, não quer ter filho nos próximos 5, 6, 7 anos. Às vezes, e sabe que vai querer ter filho, o ideal é guardar o embrião, o espermatozoide ou o óvulo, o casal, para no futuro utilizar esses embriões com melhor qualidade do que quando for encontrar nessa época. Lógico que pode ser até uma questão de proteção. Daqui a 8 anos eu quero ter filho, então, e quando chegar nos 8 anos, tentar normalmente e conseguir, ótimo. Sim. Se não conseguir, pelo menos tem a segurança de ter os espermatozoides e os óvulos guardadinhos. Que foram colhidos na época que boa, com mais chances. Mais chances, mais certo. Exatamente. A gente vê muito também as mulheres falando dessa questão de congelamento de óvulos e que quanto mais cedo, melhor. E o senhor tocou um ponto interessante, porque, de fato, os homens eles não se preocupam com essa questão da reserva do espermatozoide. Parece que eles... como a gente vem enraizado da sociedade de que homem consegue engravidar com 50, né, tá com 50 anos, com 40 anos, conseguem engravidar, eles não têm essa preocupação. Outro fato, doutor, que o senhor trouxe interessante é essa questão da natalidade. Nós estamos passando hoje, nosso país, ele não é um país que incentiva, por exemplo, a reprodução assistida, o congelamento de óvulos, o congelamento de espermatozoides, porque a gente sabe que não são tratamentos que, se você for fazer de uma forma privada, não são tratamentos acessíveis, digamos assim, para todo mundo que deseja. Como a gente bem colocou aqui, como o senhor bem colocou, não é um tratamento que é acessível ao SUS, não tem no fornecimento do SUS, inclusive. E esse é um dado que é preocupante porque a nossa população, ela está envelhecendo. Em contrapartida, o índice da natalidade ele está diminuindo. E o que a gente vê nos outros países de primeiro mundo, digamos assim, é justamente até empresas multinacionais que fazem um incentivo dos seus funcionários, da sua população, fazer o congelamento, né, dos gametas, fazer o congelamento dos óvulos, dos espermatozoides, realizar essa questão, facilitar o acesso à reprodução assistida, porque se a gente for colocar na balança, como é que a gente vai conseguir pagar, né, e as pessoas estão envelhecendo mais tarde, né, é totalmente diferente de antigamente, então a gente não tem uma população que esteja nascendo para poder trabalhar e equilibrar aquelas pessoas que estão na aposentadoria. Então, isso daí, a nossa conversa, ela não é só essa questão de, eu tenho dificuldade de engravidar, ou então quero fazer um congelamento, não tenho nenhuma doença que gere infertilidade, não estou passando por um tratamento oncológico, mas quero fazer a questão do congelamento. Não é isso, é uma questão estrutural, é uma questão de preocupação do nosso, para manter o equilíbrio mesmo, né, econômico, financeiro, que isso reflete também. Isso, com certeza. A baixa natalidade, você pode, se for botar na balança, a gente tem hoje uma população que está demorando mais para ter filho, né? E aí, nessa questão, você vai ter também um custo, hoje em dia, principalmente no Brasil, o custo de criar uma criança é bastante cara, né? Então, também está diminuindo a quantidade de pessoas que querem ter mais de um filho, né? E a disponibilidade dos pais, né? Dos filhos, para os filhos e como gerir isso tudo. Tem essa tendência de diminuição, vai gerar problema previdenciário em breve, daqui a uns anos, que não vai ter gente para pagar, né? E realmente isso a gente vem enxergando, esse tipo de associação, principalmente na população, nos países ocidentais, né? Países asiáticos, alguns, não os principais, mas tem até uma taxa de natalidade boa, países africanos e até países de religião islâmica têm a tendência a ter mais filho, que é cultural. Então, até países como na Europa estão recebendo muito imigrante desses países e a população está começando, estão tendo até um desbalanço de natalidade, dizer assim,
moradores locais com imigrantes, né? Essa é a tendência que está acontecendo. Pode ser isso a solução para esse tipo de país, né? Que ajude, né? Mas hoje em dia realmente a gente está nessa posição de diminuir a quantidade de filhos. Né? E o acesso, eu acho que se facilitar, se a gente começar a ter esse olhar de que é um caráter preventivo, tudo que a gente está falando aqui nada mais é de caráter preventivo, né? Então, quando você tem esse olhar, se o governo e a sociedade também, porque a sociedade precisa acordar para entender que tudo isso que a gente está conversando é de caráter preventivo, eu acho que pode ter inclusive uma facilitação ao acesso dos meios reprodutivos. Isso. Né? E aí, pode falar. Não, pode falar. Não, desculpa, eu estou concordando. E pegando esse gancho, eu queria saber de você quais são os métodos, né, que os homens eles podem ter se quiser fazer essa questão da reserva dos espermatozoides, se existe mais de um método, se ele não quer ter filhos agora, essa questão até da vasectomia que a gente vê, né? A gente até vê no judiciário às vezes que a pessoa realizou vasectomia, mas conseguiu engravidar, a importância de fazer esse acompanhamento, porque nenhum método é 100% eficaz, é bom deixar isso claro. Então, gostaria de saber de você. Na questão de planejamento, né? Existem pacientes que se planejam, tem um trabalho, por exemplo, o pessoal que faz concurso tem um planejamento de tentar entrar e passar 8 anos aí estudando. Geralmente eles acabam a faculdade, ficam trabalhando, demora muito tempo para estabilizar, né? Isso é um fator importante e até de guardar espermatozoide, né? Lá para frente e óvulo também. Quando tem os pacientes que têm um problema que não conseguem produzir espermatozoide ou não conseguem ter espermatozoides presentes no esperma, tem que fazer procedimento cirúrgico para buscar a existência, né, desses espermatozoides lá. E a questão também do... Isso agora fugiu. Desculpa, para um pouquinho aí. Muita coisa. Acho que é a doutora Eugênia aí. Quer dar um oi para ela? Não. Vamos continuar. Deixa eu ver. Faltou da vasectomia, né? Da vasectomia. Aí, se você puder explicar que não é um método 100% eficaz, né? Porque o que a gente vê no judiciário é condenação. Inclusive, médico sendo processado, porque não informou. Juro pra você, tem aqui o celular. Fiz espermograma, o paciente veio 7 milhões. Fez de novo, veio zerado. Falta terceiro, apareceu. Filho, vem aqui no consultório, eu vou lhe operar hoje, amanhã. Não sei o que, não vou. Olha, todo dia, todo mês. Eu acho que isso é bom a gente falar agora. Porque a gente vê muita coordenação de médico pela falta do dever da informação. Eu fiz, meu amigo, volta que precisa reoperar você. Porque pode ter feito uma fístula, porque é muito pouco espermatozoide. A chance de engravidar é baixíssima. Mas acontece. Porque então, eles não fazem às vezes eles não fazem um acompanhamento. Eu tô pedindo, pelo amor de Deus, para ele ir no consultório. Ele tem um que escreve assim, eu tomei relapso mesmo. Aí eu falei, graças a Deus, estou escrevendo. Não, isso é tudo aí, você vai guardando como prova, é verdade. Sim, você quer retomar da vasectomia? Vamos fazer do começo, eu entro na vasectomia. Pronto. Eu falo sobre planejamento familiar do homem. Pronto. Você quer que eu introduza? É melhor, né? Como é que funcionaria? Como é que a gente faz, então? Nessas partes que eu já falei, tu corta, Como é? Eu vou cortando. Aí tu parou nessa parte aí que a gente falou. Eu tô deixando ele gravando direto. Aí eu tô tirando foto dos minutos em que eu vi as paradas pra... Tá, então eu vou pegar só do final. Então eu queria que o senhor falasse sobre a questão do planejamento familiar masculina. Como é que seria? Repete de novo pra ficar melhor. Não, eu tava fazendo só um teste. Tá. Pronto. E então, doutor Luiz, a gente gostaria de saber como é que na parte masculina essa questão do planejamento familiar, se existem vários métodos e principalmente nessa questão também da vasectomia. Ótimo. Então, o planejamento familiar começa na adolescência, né? Então, o paciente tem que identificar se tem alguma alteração, alguma doença que prejudica a produção de espermatozoide. Então, indo no andrologista, vai fazer exames específicos, exame físico, do testículo, do pênis, se tem alguma alteração anatômica. Se não houver nada, a gente encaminha para o
por espermograma, fazer espermograma. Então, no espermograma, a gente vai ter várias informações da qualidade do espermatozoide, se são móveis, né, que eles progridem, vão para frente para conseguir chegar no objetivo, se estão com quantidade de espermatozoides vivos, né, na ejaculação, a concentração e o número total de espermatozoides. Então, isso a gente leva tudo em consideração. Se a gente identificar uma baixa contagem ou baixa vitalidade, ou os dois juntos, então a gente começa a investigar as causas. Uma das principais causas de alteração na produção de espermatozoide é a varicocele, que são as varizes do testículo. Então, isso é um tipo de tratamento que a gente consegue cirurgicamente, né, com microcirurgia, corrigir isso e melhorar a contagem e a qualidade dos espermatozoides. Isso é um tipo de tratamento. Tem pacientes que não fazem o exame de espermograma e vêm sem espermatozoide nenhum, zerado. Aí tem que identificar o motivo. Às vezes pode ser até uma obstrução, uma doença que obstrui o canal, que impede que o espermatozoide chegue para formar o esperma. Existem também outras doenças ou medicações que relaxam bem muito a próstata, e aí a ejaculação não vai toda para... Não consegue chegar lá. E aí tem que modificar a medicação ou fazer outro tipo de tratamento. E essa é aquela doença genética que a gente comentou no começo, que é a fibrose pulmonar, doença da fibrose, e também síndromes genéticas, que realmente não produz muito pouco espermatozoide. Essas síndromes genéticas e esses pacientes que não têm espermograma negativo, a gente parte para fazer exames direto no testículo. Então, a gente faz a aspiração de espermatozoides do testículo e para ver se colher algum e separar para fazer a fertilização. E aí, extinguindo isso, né, não conseguindo achar nada, tudo, aí parte para um aconselhamento ou doador, né? Sim. Ou adoção, dependendo do desejo do casal, né? Essa, acho que é o período, na hora que cria mais resistência. O homem, às vezes, tem um perfil de falar, se não vai ser meu, não quero. Não quero, é verdade. Ou, por mim, tá bom, ou eu não posso mais... para mim já deu um limite, se ela quiser engravidar, é melhor ela procurar outro relacionamento. Né? Às vezes chega nesse ponto. A gente pede sempre um pouco de paciência, assim, são questões que tem que ser bem discutidas. É bem difícil, né, a decisão. Eu imagino, porque essa questão do doador, o Brasil, ele tem uma resolução do CFM que versa sobre essa questão, né? E, assim, a doação, ela é anônima, então você não consegue identificar, tem todos uns pré-requisitos, mas mesmo assim a gente ainda encontra essa resistência da parte masculina, por exemplo, por achar, ter esse pensamento de que o filho não vai ser dele, né? Infelizmente a gente ainda é contra isso. E em relação à vasectomia, doutor? A vasectomia hoje, recentemente teve uma mudança, né? Mas só a questão de assinaturas, né? Do que só precisa de uma assinatura, do homem ou da mulher, o laqueador está dando da mesma maneira. Sim. Né? E aí o paciente tem 90 dias para pensar. Eu acho que isso é absurdo. A pessoa quer, em 90 dias dá para fazer um monte de menino, né? É verdade. Aí tem esses 90 dias, daí 90 dias ele pode fazer o procedimento, né? Procedimento é a ligadura do ducto deferente, que é o caninho que leva o espermatozoide do testículo até ali a junção da próstata e vesícula seminal, forma o esperma e fecunda. Aí tudo certo. Na cirurgia a gente corta esses caninhos dos dois lados para impedir, fazer uma obstrução do canal. A passagem, né? A passagem. Pode acontecer de criar uma fístula ou recanalizar, né? A chance disso é muito baixa, mas assim, pode acontecer. Mas ela existe. É bom você estar falando isso, porque a gente vê casos, né, na justiça onde médicos são processados, não porque o procedimento se deu de forma errada, por nada, só pela falta do dever da informação. E aí aquele paciente que fez o procedimento da vasectomia, isso serve para laqueadura também, engravidou. Mas a gente sabe que precisa, por exemplo, fazer o acompanhamento, fazer o espermograma, ter a liberação
autorização do médico, né? São várias etapas para poder você estar liberado nesse caso. E a gente sabe que tem paciente que não se comporta dessa maneira, como deveria, né? O ideal é de 25 a 30 ejaculações depois do procedimento ou 45 dias após. E aí, nesses 45 dias ou 30 ejaculações, o paciente repete, usa o espermograma. Se vier negativo, tudo bem. Se vier uma contagem muito baixa, às vezes confunde células inflamatórias com espermatozoide. Também tem, depende do local que faz, acaba gerando essa confusão. E aí, dando tudo zerado, considerado sucesso na cirurgia, acompanha-se. Se logo nessa primeira procedimento vier alguma coisa, uma contagem de espermatozoides muito grande e tudo, a gente pode considerar até uma recanalização do canal, uma fístula que a gente chama, né? Mesmo dando nó, ponta, apertando, queimando, tudo, junta e acaba tendo passagem de espermatozoide. E aí a gente aconselha a reabordagem, né? Para fazer, de novo, praticamente outra vasectomia, né? Aí isso é importante. E às vezes o paciente não quer mais fazer cirurgia, foge, tudo. Aí às vezes pode acontecer isso que aconteceu, né? Mas o importante é a questão do médico cobrar o paciente a fazer os exames, né? Ter isso em mãos, ter um documento de termo de consentimento esclarecido, Exatamente. né? Que até a Sociedade de Urologia fornece, é bem completo. E o paciente também ter a consciência e cobrar do médico informações. Muitas vezes a consulta acaba sendo muito rápida ou tem algum tipo de problema que o paciente não consegue também deixar passar isso, mas sempre geralmente perguntam, ainda bem, e a gente sempre explica que acontece, pode acontecer. Isso assim, acontece com uma frequência que a gente nem acredita, porque às vezes até uma questão para o médico e para o paciente chata que não é tão falado, né? Doutor, nós estamos nos encaminhando para o final do podcast. Eu queria, de antemão, já te agradecer a sua disponibilidade, todas as suas explicações, e gostaria que você deixasse um recado aqui para quem está nos assistindo. O recado é procurar o urologista, né, o andrologista, mesmo fora da idade, do período que tem câncer de próstata, procurar já no começo da adolescência para identificar alguma alteração que seja passível de tratamento e sempre criar esse costume de procurar o médico urologista como o médico principal do homem, né, para fazer o acompanhamento, fazer o médico que vai fazer o direcionamento para outros médicos, né, e aí ser um médico centralizado para lhe ajudar. Obrigada, doutor Luiz. E encerramos por aqui o nosso podcast Justiça na Saúde.